Vale a pena investir em ações e fundos imobiliários para aposentadoria? Bom, recebi essa pergunta recentemente de um seguidor no Instagram e eu decidi fazer um vídeo compartilhando aí a minha opinião e a minha visão sobre esse assunto. Eu já adianto que esse vídeo vai ser totalmente embasado em uma opinião de alguém que tem 23 anos, tá? Então assista sabendo disso. E eu tenho dois tipos de respostas para essa mesma pergunta. Esses dois tipos de respostas eles mudam porque de acordo com a idade eu mudaria essa minha estratégia. Porque eu só tenho esse tipo de abordagem referente a ações e fundos imobiliários hoje em dia, porque eu sou jovem e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Sempre falei aqui em todo vídeo que é muito interessante você assumir riscos enquanto você ainda é jovem. Enquanto você tá ali por volta dos, acho que dos 18 até uns 30 anos, assim, é uma fase da vida que você, tá tudo bem você assumir riscos, né? A própria sociedade não vai olhar pra você e vai falar, porra, que fracassado ali, ele assumiu riscos e falhou, fracassou. Não, tá meio que tudo bem você recomeçar, né, quando você tá nessa idade. Justamente por isso, por ter meio que essa proteção contra qualquer tipo de risco, né, de falência, coisas do tipo, você não tem tantas responsabilidades, pelo menos a maioria das pessoas nessa idade, eu defendo a ideia de que você deve pegar cada centavo que você ganha e ou tá preocupado em investir em si mesmo, né, investir em habilidades que vão proporcionar uma remuneração melhor para você no mercado de trabalho, investir em cursos técnicos, em cursos que vão te qualificar de alguma maneira, aprender um outro idioma, tanto investir em si mesmo ou investir no seu próprio negócio. Isso seria empreendendo. Porque, cara, pensa comigo, você prefere, tipo, continuar ganhando pouco, aí enquanto você é jovem, e destinando aí, vamos supor que você ganha 3 mil reais, 10% do seu salário, 300 reais para ações e fundos imobiliários todos os meses pensando em uma aposentadoria, sendo que você poderia estar pegando esse dinheiro, comprando mais material para você vender, fazendo um curso para você aprender algo novo, que vai multiplicar o seu salário sei lá quantas vezes. Vamos supor que multiplique aí 10 vezes, numa janela de 10 anos. Cara, se o seu salário, dependendo do quanto a sua remuneração for multiplicada, o seu poder de aporte ele vai ser maior. Então você vai chegar lá nos seus 40, 50 anos, ou até menos que isso, quem sabe, você vai chegar nessa idade e você vai ter um poder de aporte muito maior. E não precisa nem ser poder de aporte, tá? Porque uma coisa que eu quero pra minha vida, assim, eu não quero me aposentar e viver de renda passiva, viver de dividendos, coisas do tipo. Eu quero ter fontes de renda boas o suficiente para eu não precisar me preocupar, por exemplo, em receber dividendo. Sabe, eu quero que o meu dividendo seja o capital que vem das minhas empresas. E não, sei lá, ficar dependendo da volatilidade do mercado ou coisa do tipo. Quero ter negócios que resolvem problemas reais. E para isso, eu preciso investir em conhecimento ou investir em negócios que eu já tenho e aperfeiçoar as minhas habilidades para entregar cada vez mais soluções melhores. Eu disse que é uma resposta que muda muito porque essa é a minha forma de ver, né, como jovem. Mas teve um dia aí atrás, que eu não vou citar nomes, não vou citar quem foi a pessoa, vou criar um nome fictício aqui, João, que o João veio e o João tem, acredito que 60 anos, 50 e pouco anos, e o João estava falando, né, que ele tem uma casa e ele estava pensando em vender essa casa porque ele viu que um amigo dele fez algo parecido, parece, em vender essa casa e viver dos rendimentos do dinheiro, né? Do dinheiro, vamos supor aí 800 mil reais, viver dessa grana toda aí, viver de rendimentos, com renda passiva. E cara, automaticamente assim, instintivamente, eu pensei assim por um segundo, falar assim, pô, coloca tudo em Bitcoin. Mas por que eu falei isso? Porque é algo que eu faria. Eu, Gustavo, 23 anos. Por conta daquilo que eu falei, porque como a gente é jovem, a gente tem mais apetite ao risco e a gente pode, de fato, assumir mais riscos, né? Não tem tanto problema. E eu pensei isso na hora, pô, coloca tudo em Bitcoin. Só que aí eu comecei a me colocar no lugar dele, de uma pessoa que está ali por volta dos seus 60 anos, que está realmente próxima da aposentadoria, juntou dinheiro a vida toda, não está podendo correr tantos riscos, né? E eu dei uma resposta completamente diferente. O que eu faria no lugar dele, e aí envolve aquela resposta que eu também dei, né? Que eu prefiro ter empresas ou ativos que me tragam uma renda ativa do que em si dividendos.
o que eu faria? Eu pegaria esse dinheiro e daria de entrada em vários imóveis, ou eu compraria de fato um imóvel e alugaria para receber aluguel, enfim, do inquilino, coisas do tipo. Agora, ações e fundos imobiliários, cara, eu acho que não dá certo porque acho que vai contra a própria natureza humana. Tipo, vai dar certo no começo, mas você precisa gerar valor para a sociedade, você precisa gerar valor nesse mundo para você ficar bem, literalmente. Eu não conheço ninguém, tá, que já viveu de renda passiva, mas você pode perguntar para qualquer pessoa, acho que eu já vi até o Ryan Santos falando sobre isso, que quem vive de renda passiva fica passivo. E ele disse isso no sentido figurado, né, engraçado da coisa, mas é literalmente isso, cara, você acaba ficando passivo, você fica desanimado, porque você não tem objetivo nenhum, você não agrega valor para a sociedade, você não produz nada e ganha dinheiro do mesmo jeito, entende? Tipo, meio que a sua vida acaba perdendo um pouco do sentido. Então, é justamente por isso também que eu não penso em aposentadoria com ações e fundos imobiliários. Mas para você que é jovem, como eu disse, né, que esse seguidor que mandou essa pergunta é jovem, se eu fosse você, eu focaria todas as minhas energias, todas, literalmente todas, em aumentar as suas fontes de renda. Não pense em aposentadoria agora, foque em ganhar mais dinheiro, foca em aumentar a sua capacidade de aporte, tanto para você comprar no futuro ações, fundos imobiliários ou até mesmo o Bitcoin. E vai nessa, cara. Foca em errar o mais rápido possível também, sabe? Tenta, vai à falência várias vezes, mas não fica pensando em aposentadoria por agora. Pelo menos eu não pensaria. É errado você pensar? Não, não é errado. Mas eu acho que existe uma possibilidade de você alcançar outros patamares se você pensar dessa maneira que eu estou te falando. Você pensar em empreender agora e em aposentadoria depois. Agora, quem que está assistindo esse vídeo, que já não é mais tão jovem, já tem família, já tem uma porrada de responsabilidade, cara, 10% em Bitcoin no máximo, tá? Para você aguentar a volatilidade. Só se você tiver um nível de convicção absurdo, aí você pode aumentar essa exposição. Ações e fundos imobiliários acaba sendo interessante. Porque você vai receber, querendo ou não, ali um rendimento e tal, e você já tem patrimônio. Essa é uma diferença importante também, de uma pessoa jovem para uma pessoa não tão jovem. Que a gente não tem patrimônio, um patrimônio significativo ainda, né? Comparado a uma pessoa que já tem 1, 2 milhões de reais, vamos, sei lá, ou sei lá, 500, 600 mil reais. É um patrimônio insanamente maior que o nosso. E a gente não tem isso ainda. Não tem nem por que pensar em diversificar direito. A gente está all-in no Bitcoin porque a gente está tentando constituir algum tipo de patrimônio, né? E também tem outras discussões sobre se existe realmente, né, investimento no Legacy. E eu acredito que não também. Eu acredito que pouquíssimos, se não nenhum investimento bate assim a inflação e a emissão de moeda. Então, na minha opinião, não adianta ficar investindo. Mas é uma maneira de queimar o seu dinheiro mais devagar. Então, cara, se eu fosse resumir aqui a minha opinião sobre isso, se você for jovem, eu acho que não compensa não você investir em ações e fundos imobiliários para aposentadoria. Eu acho que não é hora de você pensar nisso ainda. Pô, porque se você for parar para pensar, mano, a gente nem começou a trabalhar ainda. A gente está no comecinho da vida e já está pensando em aposentadoria. E se a gente for parar para pensar também que esses investimentos do Legacy, eles não batem a inflação, então quer dizer que você está basicamente queimando esse dinheiro. Porque se você está guardando dinheiro agora em ações e fundos imobiliários para daqui 10, 15 anos, e daqui 10 e 15 anos já vai ter muito mais dinheiro, talvez até o real já tenha morrido, a inflação vai ter comido tudo, e você ainda esteja naquela de ações e fundos imobiliários do Legacy, você perdeu o poder de compra. Sendo que se você tivesse mantido, por exemplo, em Bitcoin, ou pegado esse dinheiro e investido em si mesmo, porque conhecimento, não existe inflação que vai corroer o seu conhecimento, é um ativo que você adquire e não perde valor com o tempo. Se a gente for parar para pensar que você poderia ter investido em si mesmo, via conhecimento ou na sua própria empresa, para gerar mais valor para a sociedade, para você errar e aprender mais rápido,
ter mais experiência e, consequentemente, conhecimento. Tudo acaba ali no conhecimento, não sei se você está percebendo, mas enfim. Acaba que não compensou esse investimento todo. Então, na minha opinião, investir em ações e fundos imobiliários, se você é jovem, não compensa. Mas se você já tem um patrimônio, já tem uma idade mais avançada e realmente está pensando em se aposentar, está pensando em parar de trabalhar, descansar um pouco, compensa sim. O seu dinheiro vai queimar mais devagar e isso é até um alívio para você. Isso diminui as suas preocupações, né? Aí você teria alguém para administrar o seu patrimônio para você, enfim. Aí já não é da sua ossada, você vai terceirizar essa parte, né? Mas bom, rapaziada, essa é a minha visão sobre o assunto, tá? Eu particularmente não tenho nem ações e nem fundos imobiliários. Eu só tenho caixa, né, dinheiro fiat e Bitcoin. E eu destino cada centavo que entra na minha conta para adquirir mais conhecimento e para sobreviver mais tempo nesse mundo de empreendedor, né? Porque, como vocês sabem, eu larguei a CLT para empreender na internet e isso por si só já é um risco extremamente grande, bem maior do que você estar all-in em Bitcoin, por exemplo. Então, eu considero de que eu estou assumindo riscos o suficiente para a minha idade, eu estou feliz com isso. Eu não me preocupo em aposentadoria, não me preocupo em constituir patrimônio por agora. Me preocupo em aumentar as minhas fontes de renda, beleza? Bom, é isso que eu tinha para falar, essa é a minha opinião sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, diz aqui nos comentários o que você achou dessa minha opinião, se você concorda, se você discorda, se você tem ações e fundos imobiliários na carteira. E é isso, rapaziada. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Fiquem com Deus e se cuidem.